Olá, Eternos, não tão eternos assim. Olá, Eternas, não tão eternas assim. Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje... Otávio fala de Eternos. Otávio, você vai falar de Eternos? Otávio Gá, você não fala de Eternos. Fale de Eternos. Eternos não vai falar, não acredito que você não vai falar de Eternos. Você não é mais um dia de Eternos. Bom, simbora. Esse filme se chama assim porque parece nunca acabar? Esse filme tá mal conjugado e o certo seria são ternos? Os deviantes são os que compram fiado? Tudo isso e muito mais agora. No início da criação do universo da birosca toda, uns coisão grandão chamados Celestiais brotaram do nada. Depois, o chefe deles criou o Sol e deixou a vida prosperar nos planetas que estavam perto. Tudo tava certinho até que uns bichos chamados Deviantes aparecem para se alimentar da vida inteligente. Então, o gigantão chefão lá enviou heróis imortais para limpar a bagunça pelos planetas por aí. Esses são os Eternos. Porém, depois de 7.000 anos dessa galerinha superpoderosa vivendo na Terra, algo aconteceu que levou eles a se questionarem sobre a missão. Eu entendo perfeitamente o rebuliço que Eternos causou na comunidade de fãs de super-heróis, porque penso num filme competente em dividir o galerê. E não foi em 2 lados não, tá? Foi em 3. Muita gente odiou, muita gente adorou e muita gente ficou dividida. E desde já eu confesso que eu tô nesse terceiro time porque eu enxerguei tanto valores quanto falhas. Mas... será que eu pendi para algum dos lados ou fiquei bem no meio? Chega aí para descobrir junto a mim o que eu achei. O filme inicia com uma tela de explicação cujo intuito era contextualizar o espectador sobre os Celestiais, Arishem, Deviantes e Eternos. Mas além de ser um monte de nome jogado num primeiro contato e isso mais confundido que esclarecer, mais tarde o conteúdo desse texto acaba sendo repetido de forma mais clara porque é, na prática, com acontecimentos e ilustrações. Eu diria até que se repete demais. E esse é só o primeiro de vários fatores que contribuem para a longa duração desse filme e que podem dar uma cansada naqueles que não conseguem imergir tão profundamente na proposta. Para começar de verdade o filme, a gente é inserido nesse contexto através de uma sequência de ação na Mesopotâmia antiga, quando os heróis eternos chegam na Terra para combater os deviantes. E que funciona, pois além de iniciar o longa empolgando, a diretora Chloe Zhao já aproveita esse momento para introduzir o estilo brega chique, que envolve figurinos, efeitos visuais e interpretações, e vai, desde esse momento, marcar a produção e o clima em torno desses heróis. Algo que num filme cuja pós-produção tivesse menos sensibilidade dos envolvidos, facilmente faria o filme cair no ridículo de tão cafona. Mas aqui acaba funcionando graças aos cortes precisos, efeitos visuais caprichados e a correção de cor que consegue unir os elementos da imagem para deixar tudo mais convincente. Outra coisa que chama a atenção já nessa sequência de abertura e se mantém ao longo de todo o filme são os deviantes. Nos quadrinhos eles são criaturas sapientes e com estrutura corporal humanoide. Aqui eles viraram uma espécie de dinossauros feitos de cipós. Parece que os responsáveis conceberam uma coisa qualquer e tentaram disfarçar através dessa imagem que lembra isso mesmo, um monte de cipós emaranhados, cujo aspecto falta mais clareza. Mas ok, embora o conceito seja ao menos a realização dos efeitos é competente e as criaturas fantásticas são legais por natureza, porque criaturas fantásticas são legais. Agora, conceitualmente é que os deviantes mais me incomodaram, porque ainda que eles representem desafios e riscos aos mocinhos, e isso possibilite que as cenas ganhem uma certa efervescência, às vezes parece que os heróis estão lutando só pra aparecer pra gente, já que fica uma sensação no ar de que eles poderiam acabar com os inimigos com muito mais facilidade. Entendo que o roteiro sugira uma gradativa evolução de inteligência e habilidade dos bichos, mas ainda assim fica uma coisa meio oscilante. Às vezes são tunados, às vezes são nerfados, às vezes são tunados, às vezes são nerfados. Porque do nada, de novo, os mocinhos explodem a cabeça deles e aí vem um pensamento: por que não fizeram isso antes? Mas beleza, isso não é a pior parte dos vilões. Pra mim, o pior é o fato do roteiro ignorar a facilidade que eles têm pra rastrear os heróis pelo mundo e fazer a viagem através de continentes e oceanos em pouquíssimo tempo. Não vamos esquecer que são criaturas animalescas que não passariam despercebidas por ninguém, principalmente num mundo cheio de super-heróis. E do mesmo naipe de desleixo de roteiro é a possibilidade dos Eternos interferirem na humanidade. Nos diálogos eles dizem que não podem, mas nas atitudes aí já é outra história. Mas Otávio, é um filme de fantasia, você não pode levar a sério. Deve ser muito ruim assistir a um filme de entretenimento analisando tudo como se fosse um filme feito pra Oscar. Gente, não é bem assim que a banda toca. Filmes de fantasia, de entretenimento, também precisam ter coerência interna. A arbitrariedade do roteiro deixa a aventura artificial
genérica e cansativa. Dito isso, eu não vejo um filme de entretenimento analisando como se fosse para ganhar Oscar. Eu simplesmente levo a sério todos os filmes, porque eles foram feitos por artistas e merecem um respeito como artistas. E eu vejo como vocês, me divertindo ou pelo menos querendo me divertir. A diferença é que a gente que trabalha com crítica percebe um pouco mais a ligação entre a causa na narrativa e o efeito na gente. Mas sim, esses pontos que eu abordei de roteiro são tolices que, se não forem excessivas, a gente computa, mas consegue passar pano para poder continuar imerso na fantasia. E aqui em Eternos, ao menos fisicamente, não tenho como negar que os deviantes realmente contribuem para sequências de ação espetaculosas. Aliás, os deviantes e os Eternos. E a diretora Chloe Zhao costuma guiar esses momentos com muita consciência espacial, coreográfica e temporal. Ou seja, a geografia de cena tá bacana, a coreografia parece muito adequada à proposta e os cortes estão muito bem empregados. Sem falar que os embates ainda passam por um crescimento maneiro de perigo e efusão, fazendo com que os heróis sempre precisem se reinventar e a trocação de supapos sempre tenha algo novo a apresentar. E a direção também merece aplausos pela boa noção em distribuir o trabalho em equipe para não deixar ninguém sobrando. E olha que são muitos heróis novos para dar atenção, viu? Mais do que eu teria confiança de usar num filme desse porte. Porque essa quantidade de personagens importantes costuma ser uma armadilha comum em filmes do gênero. Pois com muita gente em cena, pode ser que eles não ganhem um mínimo desenvolvimento ou contextualização por faltar tempo em tela, e inevitavelmente isso faz com que eles fiquem rasos, facilmente dispensáveis, não digam a que vieram e não despertem nossa cumplicidade. Por outro lado, se tem tanta gente assim e o filme decide dar atenção a todo mundo da forma como eles merecem, quem sofre é a progressão narrativa, que capenga que é um horror, gente. Porque é muito aprofundamento para os lados e a trama mesmo não consegue ir para frente. Por isso que filmes desse tipo, que juntam muita gente, que funcionam, são aqueles cujos personagens já foram apresentados e desenvolvidos anteriormente. Mas Otávio, não é você que diz que um filme precisa se bastar? Sim, ele precisa se bastar, mas isso não quer dizer que ele não possa contar com suporte para ser engrandecido por outras obras da mesma franquia, que fica subentendido que aquilo faz parte de uma continuidade. Então, quando esses personagens já vêm com a bagagem, eles não precisam ser tão desenvolvidos e a trama pode se concentrar nela própria. É o caso de filmes como Os Vingadores, é o caso do recente Homem-Aranha Sem Volta Para Casa. Já Eternos é o contra-exemplo disso. Não é do tipo que pouco se lixa pros personagens, não. É do tipo que se esforça para fazer a gente se familiarizar com eles, simpatizar e se importar com cada membro dos Eternos. E acredito que se saia até razoavelmente bem nessa tarefa. Porém, ainda assim, profundidade mesmo não conseguiam atingir. O filme tenta, aparenta, mas na verdade não consegue muito bem não. Bem dizer, é um filme com uma estrutura diferente do padrão Marvel, que tenta também ser mais profundo e eloquente, mas ao mesmo tempo não consegue ser mais profundo do que o padrão Marvel. Veja bem, são personagens de 7.000 anos, mas frequentemente lidam com os problemas como adolescentes de uma novela dramalhona, e o pior é que tem interessantes discussões sobre religião, fé cega e tal, e até as problemáticas individuais são promissoras, só que é tudo pincelado despreocupadamente pelo roteiro e da mesma forma rasa como os problemas são puxados, também são resolvidos assim que o roteiro quer. Isso quando os personagens não desviam de suas questões pessoais ou questões globais para soltarem uma tiradinha cômica qualquer. Eu costumo defender as piadocas nos filmes da Marvel, mas aqui definitivamente não colou. Além das piadas não serem bem-vindas, além de serem ditas de forma tímida, sem vontade, quase como se o elenco e a direção tivessem consciência de que não deveriam estar fazendo aquilo naquele momento, elas também não têm graça. Outra coisa, a todo momento bate uma falta de uma trama mais o quê? Mais épica, mais intrincada, mais complexa, mais rica, mais coerente, mais bem resolvida. Qualquer uma dessas opções estaria valendo. Porém, básica como ela é, não consegue evitar de alimentar aquela progressão morosa e xoxa. Eu digo isso porque, basicamente, depois de apresentar os heróis em combate, o que o filme faz bem, como eu já frisei, a história se resume a uma reunião, a uma longa e repetitiva reunião. Sabe aqueles filmes de assalto em que o líder da gangue tenta juntar seu time de novo para colocar um plano mirabolante em ação? Pronto, isso meio que acontece aqui, só que na contramão de filmes de assalto que tentam resolver isso rápido para partir logo pro plano mirabolante, Eternos gasta uns 80% da duração para fazer essa reunião. E como é uma reunião de personagens que a gente acabou de conhecer, pelo menos dentro desse universo audiovisual, nem aquele sentimento de nostalgia ou fanservice o filme é capaz de despertar. E a quantidade de vezes que eles vivem se apresentando a eles mesmos, Athena, you're an Eternal. The
goddess of war. E ainda que intercale os reencontros com bons momentos de combate e com uma emergência bem encaixada, e ainda que o filme ao menos tente dar atenção aos personagens durante essas reuniões e engrandecê-los de alguma forma, a história mesmo é ocupada por repetição expositiva da problemática e de especulações vazias sobre o futuro, sem poder progredir com liberdade porque sempre tem mais um personagem para encontrar, explicar o problema e especular de novo sobre o futuro. Curiosamente, o que faz o filme não travar mesmo são os flashbacks. Pois é, o filme só consegue avançar no presente a partir de descobertas e lembranças sobre o passado. Ou seja, até quando ele avança, ele tá voltando. Isso ao longo de 2 horas e 35 minutos, que é a duração. Então eu acredito que seja mais do que natural que boa parte dos espectadores se sinta desgastado ao assistir esse filme. O que compensa, além da boa ação, é que os personagens são bacanas e seus dilemas e dramas geralmente funcionam, pelo menos pra segurar a gente com interesse até o final. Mas pensando aqui, talvez esses personagens funcionassem melhor numa série. Tá aí, é isso. Eternos não é ruim, mas sofre com a crise de identidade. É um filme que queria ser série. Estando tão interessado em desenvolver os personagens, se os realizadores tivessem escolhido essa linguagem seriada, teriam mais tempo para dar atenção a todo mundo, para apresentar, desenvolver e aprofundar. Inclusive, isso serviria para dar sustentação para algumas mudanças drásticas de comportamento que aqui surgem tão formulaicas quanto despropositadas, e ainda sobraria tempo para deixar a sua trama milenar mais bem espaçada, de forma que as experiências dessa turma ao longo de tanto tempo se acumulassem mais em suas psiques. Isso trouxesse mais peso para suas personalidades. E tudo isso diluído em episódios de 1 hora semanais teria uma maior chance de ser apreciado com mais prazer e menos cansaço. Não que o filme não dê prazer, mas ainda que dê, também dá uma canseira. Então, respondendo a dúvida que eu deixei lá no início do vídeo, Eternos me deixou dividido e bem em cima do muro. Mas eu acho melhor até não rever, pelo menos por enquanto, porque se bater uma rajada de vento, é capaz de eu cair pro lado do desgosto. E essa é a minha reação enquanto eu assistia ao filme. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí. Shazam! Fly! Go, Web, go! Acho que não tem superpoder não, nesse bracelete. É só pra... Olha, tem um bracelete. Ei! É bonito. Tá bom.